Momento de meditação. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Ele é o futuro rei desta terra. Nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 3. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Marrio Branham, na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, na página 13 a seguir. Você vê isto? O Cordeiro, o sumo sacerdote, tendo seu sangue nas mãos, como expiação no propiciatório por nossos pecados, é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Esse é o seu atual ofício, e isto é o que ele está fazendo agora, apresentando seu sangue em defesa de nossos pecados. Mas um dia esse Cordeiro se tornará o leão da tribo de Judá. Ele aparecerá em poder e glória e assumirá sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. É claro, isso não quer dizer que ele não seja rei agora, pois ele é nosso rei, Rei dos Santos. É um reino espiritual. No momento, não é deste sistema mundial, assim como nós não somos deste mundo. Essa é a razão porque agimos diferente do mundo. Nossa cidadania está no céu. Nós refletimos o espírito do mundo de nosso renascimento, onde Jesus é o Rei. E por isso que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens, ou cortam seus cabelos, ou usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo quer tanto. É por isso que nossos homens não bebem e fumam e comportam-se pecaminosamente. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado e está em vigor através do poder que está no Espírito de Cristo.
o qual habita em nós. Cada reino na terra vai ser destruído, mas o nosso permanecerá. Ora, nós temos falado acerca dos ofícios e manifestações do único Deus verdadeiro e contemplando sua glória em um estudo escriturístico, mas ele não é para ser conhecido intelectualmente. Ele é conhecido espiritualmente, por revelação espiritual. Este mesmo ser que foi conhecido como Jesus segundo a carne, voltou à coluna de fogo, mas ele prometeu que viria novamente e habitaria entre seu povo através do Espírito. E no dia de Pentecostes, aquela coluna de fogo desceu e separou-se em línguas de fogo sobre cada um deles. O que estava fazendo Deus? Ele estava separando-se na igreja, dando a todos aqueles homens e mulheres uma parte de si mesmo. Ele dividiu-se entre sua igreja, exatamente como ele disse que faria. São João 14, versículo 16 ao 23. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tens os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vens que tu has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Ele disse que rogaria ao Pai, que enviaria outro Consolador, o qual já estava com eles, os discípulos, mas não neles. Esse era Cristo. Então, no versículo 23, falando de si e do Pai, ele disse: nós viveremos. Aí está, o Espírito está vindo, o mesmo Espírito de Deus que se manifestou como o Pai e como Filho, ainda se manifestará em muitos. Um Deus que é Espírito, e por isso que nenhum homem jamais pode aparecer e dizer que o homem santo é um papa, ou o homem santo é um bispo ou sacerdote. O homem santo é Cristo, o Espírito Santo em nós. Como se atreve a hierarquia declarar que os leigos não têm nenhuma palavra a dizer? Cada um tem algo a dizer, cada um tem um trabalho, cada um tem um ministério.
o Espírito Santo veio no Pentecostes e separou-se sobre cada um, para que se cumprisse o que Cristo dissera: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, veio como Espírito para encher sua verdadeira igreja. Ele tem direito de se mover onde quer que ele queira e sobre quem quer que queira. Nós não consideramos nenhuns homens santos entre nós, mas toda a verdadeira congregação do Senhor é santa, por causa da presença do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que é santo, não a congregação em si mesma. Agora, essa é a revelação: Jesus Cristo é Deus. Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Não importa quanto você tente, você não pode provar que há três deuses. Porém, é também necessário uma revelação pelo Espírito Santo para fazê-lo compreender a verdade de que Ele é um. É necessário uma revelação para ver que o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Satanás entrou furtivamente na igreja e cegou as pessoas para esta verdade. E quando elas foram cegadas para isto, não demorou muito até que a igreja de Roma parasse de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu admito que é necessária uma verdadeira revelação do Espírito Santo para ver a verdade sobre a divindade nestes dias, quando nós estamos no meio de perversão de tanta Escritura. Mas a igreja prevalecente e vencedora está edificada sobre a revelação. Por essa razão podemos esperar que Deus revele sua verdade para nós. Não obstante, você na realidade não precisa de revelação sobre o batismo nas águas. Está aí inegavelmente manifesto. Teria sido possível que os apóstolos por um minuto se desviassem de uma ordem direta do Senhor para batizar no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e então serem encontrados em desobediência voluntária? Eles sabiam qual era o nome, e não há nenhum lugar na Escritura onde eles batizaram de alguma outra maneira a não ser no nome do Senhor Jesus Cristo. O bom senso diria a você que o livro de Atos é a igreja em ação. E se eles assim batizavam, então essa é a maneira de se batizar. Agora, se você acha que isso é forte, o que acha disto? Qualquer um que não estivesse batizado no nome do Senhor Jesus tinha que ser batizado novamente. Atos 19, do 1 ao 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achado ali alguns discípulos,
disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Aí está, estas boas pessoas em Éfeso tinham ouvido sobre o Messias que viria. João tinha pregado sobre ele. Eles eram batizados para arrependimento de pecados, olhando à frente para crer em Jesus. Porém agora era a hora de olhar para trás, para Jesus, e ser batizado para perdão de pecados. Era a hora de receber o Espírito Santo. E quando eles foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo impôs-lhe as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Aquela prezada gente de Éfeso eram boas pessoas, e se alguém tinha direito de se sentir seguro, era eles. Note quão longe tinha chegado. Elas tinham chegado até o ponto de aceitar o Messias que viria. Elas estavam prontas para ele, porém não vê você que a despeito disso elas não o perceberam? Ele tinha vindo e partido. Elas necessitavam ser batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Elas necessitavam ser cheias do Espírito Santo. Se você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus o encherá de seu Espírito. Essa é a palavra, Atos 19:6, que nós lemos. Foi o cumprimento de Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam, Paulo, pelo Espírito Santo, disse exatamente o que Pedro disse. Pelo Espírito Santo, e o que foi dito não pode ser mudado, tem que ser o mesmo desde Pentecostes, até que o derradeiro eleito tenha sido batizado. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.